Marquinhos. Eu nasci, me criei junto com o Marquinhos, né, no Amor e Caridade. Nós nos conhecemos de crianças. E ele é poeta, né? Graças a Deus, tem 4 livros publicados. É da Academia de Letra Douradense. Se não me engano, acho que você ainda é o presidente. Ainda. É o presidente da Academia de Letra Douradense, né? Então, Marquinhos, para nós é uma honra sem tamanho, né? Ter aqui conosco, né? Você. E, nossa, que alegria para nós. E a palestra hoje, que ele vai fazer é Fora da Caridade e Nossa Salvação. O Marquinhos é presidente da Casa Espírita Eurípides de Balsanovo, que fica lá no Parque das Nações 1. Que é na rua aí, eu não sei o nome da rua lá, né? Rua Guiana, 1480. Rua das Guianas, 1480. Realiza um trabalho igual ao nosso. Mesma coisa, nós somos co-irmã, as nossas 2 casas. Pois bem, nós então, vou pedir para o Dilon fazer a prece de abertura para nós. Por esse momento de união de espíritos, que nós possamos, Senhor, nos beneficiar desse pão espiritual que o Marquinhos tão bondosamente veio nos trazer, os seus ensinamentos, aqueles ensinamentos que o Evangelho do Mestre nos deixou. Que possamos interiorizar essas lições e que elas possam despertar em nós a vontade da transformação, aquela transformação que nos leva a querer cada vez mais colocar a lei de Deus em nossas vidas, em nosso cotidiano. E é nesse sentimento de paz, de harmonia, que iniciamos essa reunião, essa palestra desta noite. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nós, que assim seja. A todos, é uma satisfação muito grande estar sempre disposto nesse atendimento fraterno, dessa conversa, né, sobre o Evangelho, sobre a codificação e, sobretudo, essa reflexão importante que nós precisamos fazer quando no trato com a nossa vida espiritual, que é essa vida com Jesus, ainda mais um período pandêmico, né, em que a nossa estadia aqui ela fica por um fio, né? Qualquer momento podemos ser chamados, né? A gente fica naquela ansiedade, como todo mundo fica tenso, né? Embora fosse uma realidade tão comum, porque a realidade da passagem daqui para lá é uma coisa totalmente natural, mas a gente ainda se comove ou tem medo, mesmo com todos os conhecimentos, com todas as leituras, com todas as nossas vivências, né? E a pandemia, assim como qualquer outra situação, a gente tá mais para lá do que para cá. E quando eu mesmo, quando penso em 2 grandes vultos que para mim foram significativos, que foi Anália Franco e Eurípides Barçanufo, ambos passaram pela pandemia, que foi a gripe espanhola, e foram vítimas, inclusive, da pandemia naquela época, e não deslindaram da caridade em nenhum momento. Anália Franco, ela tinha um albergue de meninas naquele período, e o médico falou assim, ó, não há cura, a gripe espanhola, uma vez que se pega, não tem jeito, então eu vou preparar aqui todos os óbitos, eram mais de 2 dezenas de meninas que estavam naquela situação. E ela, com muita segurança, né, como não tinha outro recurso, ela fez a sopa, os passes e a água fluidificada, e todas as meninas foram curadas.
Então, quando ele chegou com os óbitos das meninas, não tinha nenhuma desencarnada. Então, é essa segurança, né, que a gente se entrega na estrutura espiritual, quando ultrapassa a fronteira que nós temos na vida física, a gente apela para essa vida espiritual. Como nosso irmão Eric, né, que está em tratamento, é um palestrante muito querido, que presta assistência no MEFA, e que hoje está no hospital convalescendo dessa estrutura do Covid. Então, o que ultrapassa o que a medicina pode, a gente vai para o lado espiritual. E é justamente aqui que entra a caridade. Né? Qual que é o processo da caridade? O processo da caridade é justamente essa participação nos problemas da coletividade, a participação onde quer que você esteja inserido. Né? Jesus não pede nada além daquilo que você já tem. Aquele que recebeu um talento é cobrado sobre aquele talento. Aquele que recebeu 4, ele é cobrado sobre 4. Aquele que recebeu 8 é cobrado sobre 8. Então, aquilo que você possa fazer, o que você pode fazer sempre? Orar, né? Orar é falar com Deus, mas orar também é um ato de caridade. Fazer uma vibração, uma irradiação em favor do seu irmão, né? Pensar em relação ao seu semelhante, estar sempre apto, né? Se você tem ali, alguém aparece pedindo um pão, você tem a oportunidade de fazer esse aceno material, ótimo. Se você não tem essa possibilidade, você não precisa maltratar a pessoa que está pedindo. Às vezes uma palavra de conforto, né? Eu já cheguei em situações que eu não tinha como dar o dinheiro para uma pessoa que estava querendo pedir uma passagem de ônibus, tudo. Eu falei, mas o senhor continua, né? Pede a Deus, né? O senhor vai caminhando aqui, vai orando, Deus vai orientando, o senhor chega em alguém que tenha condições de fazer isso, indica que região que a pessoa poderia andar para chegar até a rodoviária, para chegar até algum outro local, ter essa cortesia, porque ser espírita não é papel só de meia hora, né? O papel do espírita é essa meia hora. Eu chego, sou palestrante, então vou dar a palestra meia hora, sou espírita durante meia hora. Terminou, passa, pega e vai embora, né? Como eu já participei quando era no sentido físico, né? Você ministra palestra, todo mundo sabe que você não tem um veículo, tá chovendo, tá frio, aí você fica lá na porta e ninguém lhe oferece uma carona. Ninguém quer saber da sua vida. Todo mundo achou bonito e tal, cada um entra, ninguém quer saber da realidade do irmão que está ali no próprio centro. Ou às vezes aquele que desapareceu da casa. E aí? Por que a pessoa parou de frequentar? A evasão do centro espírita. Então, essas questões que são ligadas à caridade. Caridade é esse cuidado com o seu semelhante. Assim como você gostaria de ter esse cuidado com você. Então, às vezes eu reclamo, né? Às vezes, mas ninguém olha para mim. Mas você olha para o outro. Ninguém me visitou, mas você tem o hábito de visitar o outro? De estar com o outro quando o outro não está tão bem? Como é que é o seu processo de amizade, né? Como é que você faz o seu processo de amor? Como é que é o seu amor? Porque a gente tem muito disso, né? Eu quero que o governo faça, eu quero que a professora faça, eu quero que todo mundo faça. Mas e você? E é esse o compromisso que nós espíritas temos com essa questão. Olhar na direção do nosso semelhante. Olhar na direção daquele que está à sua frente. A caridade, ela não é um exercício de dar o que você não tem, mas é de dar aquilo que você tem. O que você tem para dar? E a partir disso que eu pensar assim, hoje, o que eu tenho a oferecer? Eu tenho como oferecer um sorriso, é gratuito. Mas agora é tudo de máscara, sorrir com os olhos. Né? Você tem como fazer a caridade, tem nas redes sociais, por exemplo, uma palavra da manhã pode salvar uma vida. Uma reflexãozinha, uma frasezinha que você copia ali, um pensamento diário positivo, né? Então, são gotas de esperança que a gente deve semear. Às vezes a pessoa só publica coisas negativas. Será que a gente só... Eu tiro muita foto do céu, né? Acho que o céu é uma coisa interessante. Quando está inverno, acho que o céu fica mais lindo. E a minha falou assim, mas qual o sentido você tirar foto do céu? Eu falei assim, sei lá, me acalma. Eu tiro e ponho. E você põe.
Porque todo mundo põe uma coisa assim do outro mundo na minha cara, não. Vamos tirar do céu, tirar das flores, né? Tirar das coisas que são positivas. É caridade. Alto de Souza, no livro Evangelho Simples, né? Ivone do Amaral Pereira, pela Federação Espírita Brasileira, tem assim a voz de Alto de Souza. E ela tem 2 sonetos, que para mim é muito significativo, porque a caridade está ligada, e até no Livro dos Espíritos, quando você vai falar assim, lei de justiça, amor e caridade. Olha que coisa interessante. Porque a caridade também tem que ser justa, né? Ela tem que ter esse princípio da justiça. Procurar ser equânime, né, naquilo que você vai fazer. Não dá tanto a um e não dá no outro. Procurar também não estragar, às vezes, a vida do outro. Eu sempre pensei nessa questão da promoção social, não só assistir o outro, mas ver aquilo que, se o outro já está em condições de progredir, e deixar de ser assistido para assistir também. No Eurípides, eu já trabalhei muitos, muitos anos com essas questões. Então, nós temos famílias que prosperaram, né, que saíram daquela condição de necessidade para doar agora. Né? Então, você tem condições de mudar. E aí diz assim no primeiro soneto: Bendita sejas. Bendita sejas, mão piedosa e pura, em cujos doces dedos, de mansinho, a caridade tece o branco arminho com que afaga a miséria e a desventura. É esse enxoval que o Centro Espírita faz. Olha que coisa bacana. Esse enxoval, essa mão delicada que vai tecendo, que o Mefa dá, né, o Portal, que o Allan Kardec, que a gente vai tentando assistir a mãe que vai ter o neném. Ah, mas ela está tendo neném, ela não está pensando na prole. Você não está pensando, isso não é você o juízo censor. A caridade, ela é assistir, ela é amar. Então você tem fome, primeiro você dá o pão, aí depois a pessoa vai te ouvir. E se ela não absorver aquilo dali, não estiver pronta, eu aprendi com o Ildefonso Ribeiro, que o seu Orlando deve lembrar bem, e ele falava assim: Marcos, olha que interessante, importante é semear. O semeador saiu a semear. Então, se caiu na terra dura, se caiu entre os espinhos, onde caiu a semente, não é interessante. O interessante é que você semeou. Mas o mais importante é que quando a semente é boa, em qualquer parte onde ela tenha caído, ela germinou, ela serviu de alimento. Se ela caiu na estrada e foi pisoteada, quebrada, os pássaros comeram ela, serviu de alimento, alimentou. De algum modo, se ela caiu em terreno rochoso ali e não deu certo, ainda assim, o resíduo da planta que germinou, que não vingou como deveria, ainda assim está ali. Então está servindo de humus, está servindo de alimento, está servindo de base para uma outra planta, até que alguma dela consiga vir à tona e dar certo. Estrela fulgurando em noite escura, és a consolação, a paz e o ninho dos aflitos que choram no caminho, sob as chagas da sombra e da amargura. Se você está num ônibus, se você está numa parada, se você está, às vezes, numa fila, e tem oportunidade, com todo o respeito à aglomeração e tudo, mas tem oportunidade de um bom diálogo, por que não? Um diálogo que esclareça, uma conversa boa, né? Olha, vocês viram que interessante, né? Um conhecimento novo que você possa falar ali, é uma palavra boa, né? Onde eu vou em fila, né? Sou bom de papo, já encontrei até com velhinha na rua, né? A gente encontra, tem um papo agradável. Você sai dali mudado, né? Muda a vida da pessoa e muda a sua também, porque você tece reflexões. E é isso, você tem que diminuir as dores do caminho. Se a pessoa está triste, né? Uma palavra, você comenta algum assunto edificante, já muda a vida da pessoa. Mão que repartes luz, pão e agasalho, coroada na glória do trabalho, a refugir em todas as igrejas. Quando a gente já se entrega a esse mistério, é interessante isso.
não há mais inimizade entre aqueles que trabalham, né? Então você tem ali, sobrou ali na igreja católica, passa ali para o centro espírita, eles também fazem esse trabalho, ou sobrou no centro espírita, passa ali para outro. Eu já tive sobras, teve épocas que tive muita coisa no Eurípides, sobrou, levei na toca, né? Estava perto, levei na outra comunidade. Assim, o seu Orlando está recebendo do Mesa Brasil, quando houve uma necessidade ali de passar para o CRAS e atender mais pessoas, a gente não teve egoísmo, passa aonde sirva melhor. Porque a nossa meta não é centralizar, ter poder, né, sobre a periferia, sobre o trabalho. A nossa meta é amar. Quanto mais nós pudermos amar, melhor. Como o Chico, né? Quantas vezes ele dava os R$ 2 ou R$ 1 ali, às vezes até o homem ia tomar a pinga dele, porque é a necessidade dele, naquele momento. Não cabia o Chico julgar isso. Cabia o homem mudar a sua trajetória. Mas cabia ao Chico amar, porque aquele gesto que o homem, do amor do Chico, depois mudou o homem. Lá na frente muda o homem. É um gesto de amor, muda a característica de uma pessoa. A gente convence muito mais as pessoas pela forma como nós vivemos do que propriamente pelo convite a vir ao centro espírita. Muitas pessoas que eu convivi acabaram vindo ao centro espírita ou até visualizando melhor os espíritas por conta da convivência. E a gente tem que ter isso. Minha mãezinha é a prova viva disso. As vizinhas, tem muitas aqui que são evangélicas e elas fazem doação para o centro espírita. São nossas colaboradoras, joia, 0 km, Pentecostal, Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, né? Aquelas igrejas são ferrenhas, combatedoras, mas como a convivência é bacana, então tá ali sempre ajeitando um enxovalzinho, doando uma fralda, doando uma coisa geriátrica para a gente repassar quem precisa, e isso é maravilhoso. A Igreja Católica também nos atende, então esse sentido da caridade universal, nós viemos para isso. O Espiritismo é a religião das religiões. Então nós temos que ter essa característica própria, que a caridade é aquilo que nos move, mas não só a caridade material, a caridade no sentido amplo. Então, se eu sei que alguém está ali, acabou de perder alguém, né, perder no sentido físico, né, e a pessoa está combalida, por que não ali fazer uma oração? Se às vezes eu não posso ir até lá, direciona aquele pensamento teu naquela hora, né? Eu sempre na rede social eu conclamo, né? Eu coloco lá o luto para as pessoas vibrarem ali em torno, para a gente poder direcionar um pensamento positivo para um parente, para alguém que está ali, fazer um serviço social. Eu lembro em Fátima do Sul, tinha um alto-falante, né? E aí tinha um som especial, né? Aqui tocava, você já sabia que era luto, aí todo mundo parava para. Minha avó era católica, a gente já parava para fazer uma oração católica, rezar uma Ave Maria, um rosário que ela ajeitava. Então, em intenções, né? Isso é positivo, é caridade, isso é amor, né? Você saber alguém que precisa, não precisa a pessoa pedir para você vai lá e oferece, né? Está precisando? Porque também é aquela coisa, tem que respeitar o outro. Caridade não é impositiva, gente. Não é que a pessoa é pobre, você vai lá enfiar comida na pessoa. Você tem que aprender a perguntar. Que é a coisa que Jesus mais fazia. Olha, você vai ter com teu irmão, bate na porta, oferece a paz. Se ele não quiser, até a pó da veste tira, vai para trás e respeita ele. Porque o amor não pode ser invasivo. O amor verdadeiro é libertador. É aquele amor que não não invade, não para o outro, não atrapalha o outro. Às vezes o outro está numa fase, então você tem que perguntar. Porque às vezes não é aquilo que ele está precisando. Você acha que ele está precisando, mas ele não está afim daquilo. É igual eu trabalho com livros, tem gente que tem horror à leitura. Se eu oferecer um livro, a pessoa fica angustiada, né? Uma senhora ganhou 3 livros e eu fui na periferia fazendo evangelho no lar. E aí pediram que eu fosse até a casa dela. Quando eu cheguei lá, estava o meu livro, bilíngue, lindo, né?
e Grande Sertão Veredas e mais um Novo Testamento amarrado como encosto de porta. Eu fiquei traumatizado com aquilo, que para mim, né, poxa, meu livro está no chão, escorando a porta da mulher para não fechar. E aí, né, os bons espíritos me inspiraram, falaram assim, ô meu filho, eu orgulho, né, mas olha com quem que você tá, né? Aí eu olhei assim, falei assim, é mesmo, né, Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas e o Novo Testamento. Aí eu olhei numa mercearia pertinho, tinha aquele saco de areia, né, que é costuradinho para encosto de porta. Fui lá, a mulher falou assim, puxa, estava encalhado aí faz tempo, ninguém queria. Eu vendo por você por R$ 5. Falei assim, mas me passa aqui que eu vou resgatar os livros. Fui lá na casa da senhora e pedi licença. A senhora permitiria eu levar os livros? Eu deixo esse saco para a senhora. Era um elefantinho, né? Botei o elefantinho lá, resgatei os livros. Ela, por quê? Eu falei, um desses livros, inclusive, é o meu. E ela serviu para você, que maravilha. Ela falou assim, achei bem bonito, cheio de figura, mas não gosto de ler. Eu falei assim, então, aí eu levo, passo para alguém que gosta de ler, e aí a senhora fica com um saquinho de areia. Com todo respeito, é claro, mas assim, cada um tem a sua necessidade. Para ela, por exemplo, aqueles livros eram supérfluos. Então, às vezes, você tem que saber aonde que você vai levar, porque senão a pessoa não aproveita. É como uma senhora que eu conheci, foi fazer a caridade. Ela chega numa casa e ela dá meia vaca. Mas a mulher não tinha geladeira. A mulher não tinha nem energia elétrica. Era casas de lata aqui no Dourados ali. Meia vaca, o que ela vai fazer com meia vaca? Ela tem fome, mas ela não vai comer meia vaca numa... Mesmo que ela tenha 19 pessoas ali. Ela não tem um fogão, ela não tem lenha, ela não tem panela. Como é que ela vai absorver aquilo ali tudo? Então, caridade tem que ser muito bem pensada, porque senão vira um peso morto, vira desperdício, estraga. E a gente não pode fazer isso. Por isso que o Espiritismo dá a nossa fé raciocinada. É aquele amor que realmente edifica, né? Por toda a gratidão que te abençoa, mão que ajudas, contente, humilde e boa, Deus te guarde feliz, bendita sejas. Então, entrega-te a Jesus, né? Pede orientação ao alto, que ele manda sabedoria, você vai aprendendo com isso. Você vai aprendendo, você não nasce sabendo como fazer caridade. Caridade é um ato contínuo, conforme você vai melhorando você mesmo, você vai melhorando também os seus processos de fazer o bem. Jesus, ele não pregou o sermão da montanha antes de dar o pão e o peixe. Olha que bonitinho, né? O povo estava com fome. Então, primeiro ele alimentou, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, saciou, daí que ele foi dar o grande ensinamento. Então, nós temos que pensar nisso. Barriga vazia não consegue receber instrução e a educação não funciona. Então, a gente tem que atender. Frio, né? Como que é difícil o frio. Aqui no meu bairro faleceu uma índia, né? Uma pessoa indígena, num grande frio. Que dó, né? A gente ter essa morte na rua em decorrência do inverno. Claro que não foi só o inverno, mas também é um processo. Então a gente pensar no outro, né? Você está com a sua coberta e os outros que não têm coberta nenhuma, né? E a criança que você tem o que comer na sua casa e o outro que não tem nada para comer. Então você vai ficar bem, está tudo bem, assim, eu fecho a porta, está tudo bem, a miséria fica lá fora, né? O condomínio fechado. Eu fui para a Bolívia, a gente foi trabalhar sobre as crianças que têm problema de fome e lá não tem batata, que é o que mais é o alimento principal que eles têm. E eles me falaram assim, aqui se faz o condomínio fechado. Então fecha-se o condomínio, então a pessoa que tem mais poder aquisitivo fica atrás de um muro e a periferia fica do outro lado de fora, não pode entrar ali. Então quem cresce dentro daquele sistema fechado praticamente não tem nem noção que existe fome, miséria, qualquer destruição, qualquer coisa. Se sai dali, vai para um hospital que tem condições, você não fica nem em fila, não tem noção dessa realidade que vive fora. E o Brasil agora voltou a ter condomínios fechados, Alphaville, né?
os nomes lindos, Greenville, fecha, o pobre fica fora e a pessoa aquinhoada fica dentro. Aí eu estou seguro. Será que você está seguro mesmo? E a mão de Deus não vai pegar em você, filho? Então pensa bem. Às vezes é melhor a gente ter menos com Deus do que ter muito e com dívida, uma dívida espiritual. Porque quem muito é dado, muito será cobrado, né? Escuta, não menosprezes quem te bate à porta, contempla a segurança do teu ninho e repara lá fora o torvelinho da miséria que punge e desconforta. Fome, frio, viuvez, pranto, escarninho, não respondas dizendo que me importa. Traze a dor da esperança quase morta, um caldo, um pão, um gesto de carinho. Uma gota de leite, um trapo, um bolo, isso é muito a quem sofre sem consolo, no vale onde a aflição ruge domina. E a migalha que deres a quem chora, um dia, ao sol do amor, na eterna aurora, será teu prêmio na mansão divina. Então, são dois sonetos que são bem postos aqui, são da Alta de Souza, e a Ivone faz essa reflexão, né? E ela puxa, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você quer realmente ter o que receber, você tem que ter dado. Né? A gente tem que amar para ser amado. A gente tem que fazer para poder receber. Primeiro é o ato nosso, né? Então, o que nós precisamos ter dentro disso? É esse ensinamento, entender que essa mão bendita sejas, essa bênção de dar é aquilo que vai realmente ser o seu advogado de defesa, como o Espírito Emmanuel muito bem coloca, o bem é o advogado de defesa nas tuas horas amargas. Quando chegar o momento da tua adversidade, vai ser avaliado o que você fez de positivo, que irmão que você atendeu. Como a gente vê na grandiosa obra, né, o Nosso Lar. Apenas 2 pessoas agiram em favor de André Luiz. A mãe e uma paciente, que uma secretária fez, quase que forçou ele a atender e que orava por ele. E de mais a mais, o restante fica perdido, né? Porque a pessoa fica ali na sombra, porque não tem méritos, né? Então, na nossa vida, é claro que a gente não nasce assim pronto, né, a ter tudo certinho, né, ser ali um grande avatar da religião, ou a gente alcançar esse nível de lideranças. Mas a gente tem que ir fazendo de pouco em pouco. Eu sei que é difícil, né? Caridade não é fácil. Dá vontade de você grudar na cara do chefe, né? Às vezes tem dia que é coisa difícil é ser caridoso ali com a realidade do chefe, né? Seu líder no trabalho, né? A pessoa que está ali no trabalho, às vezes é difícil, o atendimento, né? Eu trabalho com atendimento público, tem muito disso, né? Entender essa carga que chega lá de fora, né? Que às vezes a pessoa chega ali, ela chega agressiva, mas aí se você perguntar mais um pouquinho, você vai ver que às vezes é um câncer que a pessoa está, às vezes a pessoa está desempregada, às vezes ela está com 5, 6 filhos, às vezes ela está com uma dificuldade maior. A pessoa que está no trânsito, na rua, né? Muitas vezes você não releva, mas você não sabe o que a pessoa está passando ali, onde que está a cabeça da pessoa. Então, são situações que a gente tem que ir ponderando, se colocando na posição. A empatia é muito importante nesse período que nós estamos vivendo. Se pôr na posição do outro. Né? E ser aquela pessoa que anuncia a paz, né? Não pode ser o mensageiro da guerra, né? A pessoa que já chega armada, né? Nossa, não, você tem que ser a pessoa de boa, como diz o outro, né? Toma uma camomila, né? Toma uma água mais fresca, se não tem água, para pensar que a vida é um presente, que você está aqui hoje, que é justamente onde você está, é onde você tem que fazer a diferença. No estudo sistematizado da doutrina espírita, né? No programa fundamental do tomo 2, a gente tem um lindo poema, né? Aí o senhor Orlando fala assim, o poeta só fica pegando soneto e poema, né, para falar. Mas não é, eu acho assim, tanto Jesus também era poético, né, no sentido de trabalhar em parábolas, suas parábolas são extremamente poéticas, porque elas trazem esse simbolismo também
esse lado não simbolismo em sentido de dogmas ou de adorações, mas esse sentido simbólico e dos sentimentos, né? Esse retrato realmente do sentimento. Então, no Parnaso de Além Túmulo, Franciscano Xavier, ele trabalha com a caridade, né? Cruz de Souza diz assim: caridade é a mão terna e compassiva que ampara os bons e aos maus ama e perdoa. Olha que coisa linda, né? Então, que ampara os bons e aos maus ama e perdoa. Tem coisa mais significativa, né? Eu me lembro, eu tinha uma rusga muito grande no meu passado com o papai. Papai foi uma pessoa muito tenebrosa, né? Muito sombria na nossa realidade. E durante anos eu fiquei me perguntando, né? Por que daquilo? Né? E aí depois eu fiz a pergunta, mas por que você não mudou? Você não quer mudar? Você ainda quer manter esse sentimento? E aí foi quando fui realmente me alterando, porque papai é a realidade dele. Né? Eu não sou responsável pela carga das ações de papai. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Então, papai, se eu mudar a perspectiva, puxa, aí eu aprendi bastante, né? Por quê? Porque aquilo que o papai me negou, aquilo que foi difícil, aquilo que foi moroso, foi justamente aquilo que me esculpiu para ser uma pessoa melhor. Foi a oportunidade de convivendo com ele, vendo as asperezas da vida, foi que me impulsionou a me tornar um homem melhor. Né? Então, o sofrimento que a gente passa não é nosso inimigo, nem nosso verdugo, pelo contrário. Depende da perspectiva, eu vou melhorando, eu vou percebendo que aquele arado que está ali, parece que está me machucando, né? Que está revolvendo a minha terra, né? Mas, na verdade, eu estou melhorando meu campo de cultivo. É a questão da terra, né? Se a semente cai em terra boa, ela dá 30, 60 e 100 por um. Então, se eu me permito modificar, também tudo muda. A tua caridade muda porque você mudando, você pode fazer mais caridade. Que jeito? Porque se eu tenho mais capacidade, eu posso agir melhor. Me lembro quando eu cheguei no centro espírita, para mim, a caridade maior que eu tinha para fazer o serviço era servir o copinho d'água fluidificado. Eu cheguei no centro espírita Emmanuel, o dia que me deram incumbência, né, com 11 anos, de servir o copinho d'água, nossa, eu servi o copinho d'água, né? E aí lá pelas tantas, depois lá no Amor e Caridade, serviu o copinho d'água, depois fiz cursos de paz, que a mamãe vivia nos cursos, aí o estudo sistematizado, naquele tempo não tinha sistematizado, era estudo da própria obra. E a gente ia participando, quando eu comecei a dar paz, nossa, dei paz anos, né? Com o seu Ângelo, né? Dona Geralda, os antigos, né? E aí o seu Orlando falando que crescemos juntos. E realmente é, né? Porque eu sou novo, mas não sou velho. Eu comecei a trabalhar intensamente, muito novinho. E é justamente nisso, né? O que vai acontecendo? A mão radiosa do outro, né? Cruz de Souza continua. Mão radiosa que traz a verde oliva da paz que acaricia e que abençoa, voz da eterna verdade que ressoa por toda parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. E é isso que a gente vai aprendendo. Por exemplo, uma pessoa que já está pronta, né? Seu Orlando é uma pessoa, para mim, que é prontíssima para o bem. Ele vai, você nem precisa pedir para o seu Orlando, ele mesmo já vai, ó, vou te levar, vou fazer, eu vou te ajudar. Ele está sempre disposto, não tem como você chegar ali e você não receber uma árvore frondosa. É uma família que já tem essa característica, já aprendeu, já foi, o avô dele já era assim, a família toda, uma família que é próspera, não é falando, né, puxando sardinha para essa família, mas é uma família que é próspera, né? Quando a gente vê a Dona Lange aqui, nossa, a Dona Lange ali é uma pessoa legal, né? Que a gente vai conversando, os trabalhos, né? Como um sentido todo, né? Do Allan Kardec,
nós vamos vendo assim que são pessoas que já vão se modificando. E tem outras casas que a gente vai vendo que ainda demora um pouquinho mais. Mas você não pode ficar irritado, né? Que a primeira impressão nossa é fazer assim, ai, não fez, eu já vou ficar com raiva, bilioso, né? Com aquele irmão que ainda não atendeu. Não, você não pode. Cada um só dá daquilo que possui. Então, se o outro ainda não está pronto para a caridade, tem que respeitar o tempo dele. É como um jovem. A gente quer que o filho vá, que o filho faz mestrado, que o filho faz doutorado, que o filho trabalha, que o filho vai. E às vezes não é daquele jeito, né? Eu conheci uma amiga minha que ela queria que o filho fosse médico. E foi aquela luta. Ele terminou o curso de medicina, entregou o certificado para a mãe e falou assim: eu quero ser mecânico. Não quero usar branco, nunca foi meu sonho usar branco. Eu quero me enfiar na graxa, ficar com o dedo preto. E tá até hoje, né? Tadinho, lá enfiado no dedo preto. Mas ele é um ótimo mecânico, né? Talvez se ele tivesse desenvolvido a medicina, nesse sentido, talvez não fosse tão próspero quanto a mecânica dos automóveis. Então, a vida é cada um ao seu jeito. Ele realizou o sonho da mãe, é um médico mecânico hoje. E aí tem um conhecimento muito bom, mas o sonho dele não era aquele, né? E a gente tem que entender, caridade, amor, é um exercício em que a gente passa a entender o outro. Amar no sentido de você olhar na direção do outro e perguntar para o outro o que ele realmente precisa. Você vê que o Cristo ele podia curar todo mundo. Um gesto só. Mas ele perguntava: o que queres que eu te faça? Olha que coisa linda, né? Ele nunca saiu curando o coxo, o manco que estava na rua. Ah, você vai, levanta e anda. Não. O que queres que eu te faça? Ah, eu quero andar. Então levanta-te e anda. Olha que coisa bonitinha, né? Essa ordem, né? Levanta-te e anda. Então, quando ele dá essa oportunidade do outro, devolve para o outro, porque às vezes a gente acha que o outro está precisando. Eu me lembro uma pessoa muito querida, estava a passar fome e necessidade profunda, e eu fui atrás de cestas básicas, que tinha criança, eu fui atrás de Danone, de iogurte, sei lá, coisas para criança, e cheguei lá para entregar, ela não quis receber. Eu não te pedi nada. Olha que situação que eu passei com a pessoa que me levou e que conseguiu a cesta básica. Ainda bem que eu conheço bastante gente que precisa e que realmente quer. Mas aquele caso ali foi muito frustrante. Mas foi um erro meu, porque eu nunca perguntei se ela realmente queria. Depois eu parei para pensar, falei, não foi ela que está errada, eu quis me magoar, mas na verdade a pessoa não queria. Em nenhum momento ela me pediu. Eu soube da necessidade e não perguntei. Eu deveria ter perguntado. Então toda vez que eu vou fazer esse processo que a gente já tem do Departamento de Assistência e Promoção Social da Casa Espírita, eu sempre pergunto para a pessoa se realmente é aquilo que ela quer, se ela está disposta ao programa, né? Ela está disposta a vir a casa, passar pelo processo. E a gente não pode ser invasivo, né? Você não pode desrespeitar o outro. Às vezes o outro só quer a caridade material, ele não quer mais nada. Ele não quer a religião, ele não quer a ciência, ele não quer a filosofia espírita. Ele quer apenas aquilo que eu possa oferecer. E se for só isso, e você tem, dê. Se a pessoa só quer seu sorriso, dê seu sorriso. Se a pessoa só não quer nada da sua poesia, então não quer nada da sua poesia, tá ótimo. Ah, eu tenho poesia, então eu ofereço poesia, mas se não quer, não tem problema, a gente segue adiante. E o mundo todo quer você, né? Eu tenho feito, o seu Orlando trabalha nas redes sociais, uma live domingueira, e ofereço, né, para quem quisesse assistir, tá no Instagram. Eu não quero, não gosto, eu não sei o que, não sei o que. Não tem problema. E a menina falou assim, mas você não se zanga se o pessoal do Mato Grosso do Sul não te prestigia? Eu falei, mas eu tenho o Brasil inteiro para me prestigiar, por que eu vou ficar zangado com alguma outra pessoa que não tem interesse? Porque é isso, Jesus está ali. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir o meu chamado, olha que maravilha. Entra, né? E se não está afim, respeita o outro.
Isso também é caridade. Caridade é respeito, caridade é amor. Caridade é fazer o outro como você gostaria de receber. Caridade é estar sempre aberto à necessidade do outro, que às vezes você acha que é pedir, não é, às vezes é ouvir. Quantas pessoas que não tem o que comer, mas ela não está querendo o pão, ela só quer que você a ouça, um par de ouvidos. E aí eu fiquei pensando, e é por aí, né? Às vezes um diálogo, né? Um menino se suicidou por causa de umas conversas do TikTok, agora recente, filho de uma cantora, porque ele achou que a tia, ele achou que isso, a família foi comentando, e eu fiquei pensando assim, puxa vida, olha ali, às vezes faltou diálogo. Caridade também é ouvir, caridade também é conversar um cadinho mais. Puxa teu filho, vai conversar com ele, puxa aquela pessoa ali, dá uma conversa. Hoje em dia a gente pode fazer essa conversa por vídeo, né? Não está em casa, mas dá uma ligadinha para o outro, esse por outro, vê se o outro está bem. Às vezes até o companheiro de centro espírita, você nem sabe o que aconteceu, que a pessoa não está aparecendo, né? Hoje não está mais na live, fulano nunca mais apareceu na minha live. Por que não apareceu? Então vai atrás, dá uma perguntadinha. Caridade é você monitorar, você dar uma olhadinha, né? Quando você ama, você cuida. Quem ama, cuida. Quem ama se referencia no outro, né? Sabe dessa realidade. E vai melhorando a sua perspectiva, né? Como eu sei que é meia hora, né, de palestra, eu tenho assunto para falar uns 10 anos, né? Mas assim, sabe que às vezes cansa o nosso interlocutor, né? Então eu vou fazer só o meu fechamento. Então, é a lei de justiça, amor e caridade, né? É claro que é tudo junto. Por quê? Porque quando a gente pensa em Jesus, nesse sentido da instauração do Evangelho, desse momento que nós estamos vivendo, que é esse momento da transição planetária, esse momento específico da regeneração, quando tiver tudo completo, ele vai perguntar, né? Ó, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida os que estiverem à esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos, e assim segue, né? Aqueles que não atenderam. Que na verdade é uma premissa clara, sim e não. É o joio e o trigo. Nós estamos na época da cega. O trigo e o joio vai junto. Mas quando chega lá na frente, separa o joio e separa, né, o outro. Né, o joio e separa o trigo. O trigo vai para a destinação do trigo e o joio vai para a destinação do joio. Agora, você, hoje, você está para joio ou você está para trigo? O trigo vai ser macerado, gente. Vocês não pensam que ser trigo é fácil, não. Trigo é moído, macerado, passa pela pedra, passa pelo forno. É tortura. Mas ao final ele é delicioso no final, né? O pão que você tem ali, os derivados do trigo são maravilhosos. Mas do joio, ele é moído, macerado, só que o que acontece lá no final? Ele vai para o pó, né? Vai para a lama, vai para o adubo, ele vai ter que começar todo o processo de novo até ele aprender a ser trigo. Então, assim, a gente tem essa oportunidade maravilhosa que é o momento presente. E não precisa muitos anos.
Ah, eu quero ver 100 anos. O que adianta ver 100 anos e não fazer o que presta? Vai chegar lá mais endividado, porque quem muito é dado, muito é cobrado. Veja que Jesus, com 33, em 3 anos de exercício efetivo, ele fez, né, ele foi o alvo dos 4 evangelhos ali, e da divisão da história da humanidade, não veio para dividir, né, nem para acabar com tudo, mas ele veio para marcar aquele período. Então a gente tem que pensar sobre isso. Então, caridade é a mudança interior para mudar também o jeito do seu agir, para você agir melhor. E cada vez que você age melhor, você vai trabalhando para a sua própria felicidade, que é a nossa meta. A gente não vem aqui para ser triste, né? Então, meus filhos, fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa. Na fronte dos eleitos e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, benditos de meu Pai, reconhecê-los-eis pelo perfume da caridade que espalha em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima, essa ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta mais às vezes a inércia e a despreocupação. E se você não faz nada, você já está fazendo mal ao outro. Porque a sua inatividade gera o mal ali fora. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus. Então, caridade é a própria essência do amor ao próximo, o amor fraternal, uma vez que esse sentimento, para expressar-se com todo o seu fulgor, deve conter os mesmos ingredientes da caridade, isto é, a benevolência, a indulgência e o perdão. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, se eu quero fazer a caridade, eu tenho que trabalhar perdão, eu tenho que trabalhar o meu interior, eu tenho que realmente estar atento às oportunidades de se fazer o bem, eu tenho que estar ali sempre apto, aberto a fazer o bem. Onde eu estiver, está na rua, alguém perguntou, pois não, claro. Onde fica tal lugar? Fica ali, ó, o senhor vai por aqui, o senhor é da cidade, não é? Então, tem essa avenida grande aqui, a Avenida Central, chama Marcelino Pires, o senhor vai por aqui, chega ali. Eu, em vários locais onde cheguei no mundo, aí em Santiago, no Chile, o povo perguntava e eu meio no portunhol dava um jeito de explicar quando eu sabia, quando eu lembrava, né, onde que era. E você vai ali sempre solícito. E quando pensa que não, você já fez o bem e o bem retorna, né? Fui muito bem acolhido onde fui. Eu sempre acolhi as pessoas. E o bem sempre nos visita. Quando eu lembro do Chico, né, sendo assaltado, tudo, meu irmão assaltante, entra aqui. O senhor já comeu hoje? Não tenho muito, mas vamos pegar aqui na geladeira, eu vou esquentar para o senhor senhor faz. O senhor sai pela porta da frente, que se o senhor pular, vão achar que o senhor é ladrão.
Você está precisando de calça? E ele ajeitou da despensa, ajeitou as coisas para o ladrão. Nunca esqueço aquilo, né? O amor que transforma, né? Aquele homem veio para assaltar na madrugada, topou com ele lá, ele esquentou a comidinha, deu roupa, ajeitou, e ainda falou para o homem vir na sessão. Amor, né? Ah, mas o assaltante mata, mas você tem que amar. Você seja a expressão do amor, né? Não vai lá dar uma punhalada na pessoa e querer que todo mundo pobre morra. Porque a gente tem que resolver a causa das aflições. E a causa das aflições é a falta de amor no mundo. Quanto mais amor nós tivermos, mais regeneração nós vamos ter, mais atitudes positivas nós tivermos, um mundo melhor vai surgir. A cidadania, os conceitos do homem de bem surgem quando o homem está pronto à mudança. Senão a lei ela fica apenas no papel e não se torna realidade. O Brasil que nós estamos aqui vivendo é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Em questão de leis, o nosso país é um país muito completo na questão legal, mas a questão da prática, que nós estamos ainda muito longe da realidade que nós deveríamos viver. Com muito carinho e muito enlevo, eu concluo mais esse estudo do Evangelho e peço a Jesus, os bons espíritos, que realmente possa abençoar a todos os nossos irmãos que nessa noite buscam esse carinho, esse facho de luz que é Jesus, o Evangelho, né? E rogar pelo nosso irmão Eric, que está hospitalizado, está numa posição um tanto delicada, para que os bons espíritos possam visitá-lo e com os bons fluidos, assim como todos os outros pacientes dessa situação de pandemia e essas outras ocorrências que têm vindo aí e que tiram um tanto do nosso equilíbrio, né? Porque as perdas não são fáceis e ter o Evangelho no coração e na vida é uma arte, né? Que a gente tem que desenvolver. Quiçá um dia, né, seu Orlando, nós possamos aí não ter mais preocupações com a morte, ver a morte de uma forma bem natural, somente a passagem, confiar mais nesse potencial espiritual que realmente é a realidade, que transfigura-se a cada vez mais, descortina-se à nossa frente a cada tempo que passa, né? Oxalá que nós possamos viver a boa temporada da regeneração e possamos estar aqui nesse plano e nesse globo aqui por muitos e muitos anos, né? E se não, a gente vai lá para outra escola para concluir os estudos, né? Se não foi tão bom aqui, a gente vai e continua, né, seu Orlando? Monta o centro espírita lá, vamos dar um jeito, que a gente vai com todo esse conhecimento e toda essa bagagem. Fora da caridade, não há salvação. Essa é a nossa meta, é o objetivo das nossas vidas, seguindo a doutrina espírita, seguindo o Evangelho e seguindo realmente com essa chave que abre todas as portas, sobretudo as portas dos céus e da nossa felicidade, da nossa redenção de algum modo. Que a paz e a bondade do Cristo esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Obrigado. Agradecemos aí do fundo do nosso coração pela belíssima exposição que o nosso irmão fez, né, a palestra. E eu vou usar uma palavrinha que minha neta aqui sempre fala, mas que lindo, vovô. Que lindo, Marquinhos, que coisa bonita, viu? Deus que te abençoe, te ilumine sempre. E já que a gente está explorando muito de você, vou explorar mais uma vez. Vou pedir para você fazer a prece de encerramento para nós, mas antes eu vou pedir para que aqueles que quiserem colocar um copinho d'água de frente ou a tela do computador, põe, que os espíritos irão fluidificar e transformar em remédio para nós. E na oração nós vamos lembrar do nosso querido irmão Eric, né, que está passando por uma prova. Com certeza. Oremos. Querido Mestre Jesus, nosso guia e modelo da humanidade em marcha, aqui estamos, imbuídos do amor,
trôpegos ainda no caminho, mais necessitados da misericórdia divina, da divina providência que nos acolhe nesses momentos tão difíceis. Ampara, Senhor, com teu carinho, com as tuas falanges protetoras, aqueles que estão à margem do caminho. Não só no sentido da carência material, mas, sobretudo, do trabalho na seara do Senhor, aqueles que ainda permanecem à margem da realidade, à margem daquilo que é a missão e o projeto das suas vidas e dessa encarnação. Ampara a todos aqueles que te buscam nessa noite, a esses irmãos que colocam suas águas para a frutificação, as nossas casas espíritas como um todo, o próprio movimento, a todo aquele que se devota na caridade, essa caridade que vai sem pejos, auxiliando aqui e ali, demonstrando o verdadeiro caráter do homem de bem. Que a tua bondade, Senhor, permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé, iluminando aqueles que estão na posição das coordenações, das presidências, das prefeituras, do governo, para que possam, de fato, se aproximar das intenções do Divino Governador, ser conosco, Senhor, nesses dias sombrios, que a nossa presença não seja a presença que perturba, mas seja a presença que aperfeiçoa, a presença que pacifica, a presença que ama e que aprende também o sentido de ser amado. Que esse sentido mais profundo, que é o da caridade, esteja enaltecido dentro de nós com a égide da sabedoria universais, que vem através da luz, da codificação, na esperança do Espírito de verdade e dessa revelação que nos mostra com tanto vigor e clareza o sentido da nossa vida, o sentido e o familiar da vida espiritual, que se descortina através dos tempos e nos revela a verdade. Como disse o divino e meigo Rabi da Galileia, o nosso querido Jesus, quando a verdade se vos fizer frente, realmente a claridade virá e tudo aquilo que é obscuro ficará claro. E a nossa realidade é que nós precisamos viver realmente a caridade, no sentido de espírito e verdade, no sentido de palavras e de ações, e que esse amor profundo envolva cada um que se envolveu nessa nossa fala da noite, nesse diálogo fraterno com Cristo, a fim de que esse ensinamento e essa virtude seja sempre revisitada em todas as nossas ações, até o decesso desse corpo físico e pela eternidade, andando passos juntos com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que sejam as pegadas dele na areia, lembrando que muitas vezes ele nos carrega e que nesse amor infinito nós nos devotemos e nos entreguemos, não só hoje, mas para sempre. A gratidão aos bons espíritos que nos assistiram, ao amor que é inefável em nossas vidas e ao amor que é sublime quando nos devotamos um a um a resgatar aqueles que estão às estradas, à beira do caminho, que nós possamos seguir com o Cristo e mesmo que tenha dores, nós possamos não desanimar e seguir intimorados na estrada e no caminho do bem, hoje, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado. Poxa, muito obrigado. Obrigado ao João que está aí, né? Que chegou depois, a Heloísa. Poxa, vocês são companheiros, viu? Muito obrigado.